Na primeira década do século XX, havia uma preocupação em relação às variações presentes entre os indivíduos de uma população e o papel dessas variações nos processos evolutivos. Os estudos sobre as variações partiam das contribuições de Darwin, mas adotaram diferentes linhas de investigação. A opinião de vários pesquisadores e estudiosos nessa época divergiu muito sobre a variação da hereditariedade. Neste contexto, surge Wilhelm Johannsen, que nasceu em 3 de fevereiro de 1857, na capital dinamarquesa Copenhague, e morreu aos 70 anos em 11 de novembro de 1927. Ele foi botânico, fisiologista vegetal, geneticista e professor universitário na Universidade de Copenhague, onde estudou. Durante o desenvolvimento histórico da genética, vários conceitos foram modificados e inseridos. Com seus estudos, Johannsen sentiu a necessidade de propor novos termos relacionados aos fatores que promovem a variação. Então, ele criou e fez a distinção dos termos gene, genótipo e fenótipo no início do século XX. Em 1881, Johannsen foi nomeado assistente no laboratório Carlsberg em Copenhague, no qual iniciou seus trabalhos na seção de Química. Estudou processos relacionados à maturação e germinação em plantas, principalmente da cevada. Em 1887, Johannsen deixou o laboratório Carlsberg para a Escola Real de Agricultura e Veterinária, uma posição que manteve até que foi nomeado professor de botânica na Universidade de Copenhague em 1905. Em sua trajetória experimental, Johannsen desenvolveu em 1902 e 1903 seus experimentos com linhagens puras de sementes de feijão. Acreditava que essas linhagens puras representariam o caso mais simples de hereditariedade e que, se fossem entendidas, uma teoria geral poderia ser proposta. A partir de vários experimentos, Johannsen chega à conclusão que hereditariedade e ambiente são os 2 principais fatores da variação. Desta forma, o fenótipo é resultado de uma interação entre o genótipo e o ambiente. Johannsen apresentou suas ideias sobre herança genótica em seu livro Elementos de Estudos Exatos sobre Hereditariedade, publicado em 1909. Johannsen indicou que não seria possível, pela simples observação, decidir se os organismos, por mais semelhanças que tivessem entre si, possuem ou não a mesma constituição genótica. Johannsen aceitou que a hereditariedade está baseada em processos físicos e químicos, e foi nesse sentido um reducionista. Mas ele se opôs à ideia de que a análise citológica pudesse levar à identificação do gene como uma parte separável da célula. Para ele, o genótipo não era localizado no corpo do organismo, assim como o hidrogênio e o oxigênio não eram localizados em uma porção de água. Entre 1909 e 1926, Johannsen mudou seu pensamento, provavelmente influenciado pelos muitos resultados do mendelismo. O conceito de genótipo foi compreendido de diversas formas por Johannsen. Porém, o conceito que acaba pendurando é o concreto soma de todos os genes, possivelmente por ser mais facilmente associado ao decorrente desenvolvimento da genética.
Alexander Harcourt nasceu no Quênia. Estudou na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Em 1971, Harcourt se aproximou da zoóloga Dian Fossey depois de uma palestra na universidade que ele estava estudando. Esse encontro o levou a uma carreira de 35 anos como zoólogo e antropólogo. Ele viajou para Ruanda com Fossey por 3 meses para estudar gorilas nas montanhas Virunga. Para Harcourt, parte da razão científica para estudar macacos é conhecer melhor os humanos. Ele estava muito interessado em obter informações sobre os nossos parentes mais próximos. Além de artigos científicos, ele publicou livros Gorilas, Conflito, Comprometimento e Cooperação entre os Sexos. Atualmente, Harcourt é professor do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Ele mudou seu foco para longe dos primatas. Deixando para trás o trabalho de campo da África, ele buscou um novo interesse na biogeografia dos humanos. A biogeografia explora a relação entre a biologia de seres vivos e sua distribuição em todo o mundo. Hoje, Harcourt busca obter explicações biológicas sobre por que as pessoas em diferentes partes do mundo parecem e se comportam de maneira diferente. Em sua pesquisa, Harcourt expõe que plantas e animais são mais biologicamente diversos nas regiões tropicais, assim como os humanos são mais diversificados culturalmente nos trópicos, imitando o que plantas e animais fazem em um nível biológico. Existem mais línguas humanas nas regiões tropicais, por exemplo. O estudo da biogeografia tem aplicações práticas da medicina à nutrição. Pessoas de várias partes do mundo reagem de diversas maneiras a diferentes drogas e doenças, segundo ele. Além de vários artigos, publicou também os livros Biogeografia Humana e Humanidade. Para Harcourt, quanto mais as pessoas percebem que estão fazendo a mesma coisa que animais e até plantas, maior a chance de entenderem que não são nem mais especiais, nem mais importantes que outros seres vivos do planeta Terra.